Primeiramente, vamos relembrar o que a gente tem aqui, né? No vídeo anterior, a gente criou o nosso próprio widget chamado MyApp, dentro do qual a gente colocou praticamente todo o nosso código. Depois, a gente transferiu aquele código para um outro widget que a gente criou chamado Homepage, que aí sim é um stateful widget que pode gerenciar o estado do nosso text, que mostra realmente na tela o valor digitado pela pessoa, né? E dentro do Homepage State, que é passado para o Homepage Widget, a gente de fato colocou todo aquele código, toda aquela árvore de widgets que faz parte do nosso aplicativo, ou que gera o nosso aplicativo, né? Agora, uma coisa eu deixei errada aqui, né, no vídeo anterior. Eu tinha alterado isso para te mostrar um conceito, de variáveis, de data types, aliás, e eu não alterei isso de volta. Então, a gente vai ter que apagar essa parte, colocar mais igual e deixar o string com o número 1 aqui depois. Agora tem mais coisas para corrigir aqui, né? A gente criou essa variável input com a string 9. E não é o que a gente quer, né? A gente não quer que o aplicativo comece com um número já escrito na tela. A gente só fez isso para copiar do nosso design. Agora a gente vai apagar então e deixar vazio. E a mesma coisa aqui embaixo, com a representação binária do número digitado, ele vai ficar vazio. E por enquanto a gente não está alterando o binário, a gente não está calculando qual seria o equivalente em binário do número decimal digitado pela pessoa. Mas vamos executar aqui o nosso aplicativo para rever ele na tela. Então aqui está o nosso aplicativo, né, sendo executado, e agora você vê que não tem nenhum número digitado aqui em cima, não aparece mais o número 9 por padrão, porque a gente colocou uma string vazia como valor inicial da variável input, que é passada para o text, né? Então, esses dois textos agora, além do input estar sendo vazio, a gente colocou uma string vazia também no text de baixo, que é a representação binária. Então, ambos os texts estão mostrando uma string vazia, né? Por isso a gente não consegue ver. Agora, se a gente digitar no teclado, aí realmente vai aparecendo o número, tá? Agora, a gente vai arrumar um pouco o nosso código, né? Eu fiquei copiando e colando os botões aqui, por exemplo. Então, tem esse botão, eu vou colapsar ele. Tem esse botão, eu vou colapsar ele. Opa. Então, a gente tem vários botões, né? São, ao todo, 3, 6, 9, 10, 11 botões que a gente criou, copiando e colando o código. Claro que aqui embaixo a gente teve que alterar, por exemplo, esse espaço não é mais um botão, e esse botão recebe um ícone. Então, eles têm algumas alterações mais pronunciadas. Agora, todos esses outros botões numéricos são justamente isso, são botões numéricos que recebem número de acordo com o número de texto que eles estão exibindo, né? Então, por exemplo, no botão 1, o text é 1, e depois a gente altera a variável input com o mesmo texto 1. No botão 2, também. Então, tem 2 e 2 aqui. E assim sucessivamente, né? E não tem por que a gente ficar copiando e colando o código o tempo todo. Lembra que eu falei que se você está copiando e colando o código e alterando pequenas partes dele só, provavelmente tem uma maneira melhor de fazer isso. E para você entender qual é a melhor maneira de fazer isso, eu preciso explicar um conceito básico de programação que se chama função. Para explicar esse conceito, eu vou de novo usar o site dartpad.dev, tá? Então, o que são funções, Matheus? Funções são basicamente a equivalência de manuais de instrução do mundo físico. Tá? Então, por exemplo, você comprou um armário para sua casa e ele veio desmontado e veio com um manual de instruções. E aí você segue aquele manual de instruções para montar o seu armário, né? E nele tem aquelas instruções, por exemplo, junte peça A com a peça B desse jeito, junte a peça C com a peça D desse outro jeito. E no final das contas, depois de todos os passos que ele indica, você vai ter o seu armário montado se você executar aqueles passos, se você agir de acordo com o que aquele manual indica, certo? Em programação é mais ou menos a mesma coisa. Então, como a gente cria esse manual de instruções, entre aspas, como a gente cria uma função em programação? Primeiro, a gente indica o tipo de retorno dessa função. A gente vai usar primeiro void. E void indica que não existe retorno nenhum. Então, essa função não retorna nada. Ela só vai executar os passos que ela contém, tá? Mas eu vou entrar mais em detalhes sobre isso daqui a pouco. Depois de um espaço a seguir, depois da palavra void, a gente insere o nome dessa função. E pode ser o que a gente quiser. ABC, qualquer coisa, tá? Mas de preferência
que seja um nome condizente com o propósito dessa função, com o que ela faz, né? Então, por exemplo, se a gente criar uma função que vai ligar para todos os nossos contatos do celular, a gente chamaria essa função de call everybody, por exemplo, tá? Que é chamar todo mundo. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Entre as chaves, a gente dá um enter para pular para a próxima linha e estruturar o código. Poderia ser tudo em uma única linha? Até poderia, mas ficaria muito ruim, muito desorganizado. Fica mais claro para a gente entender o código e mais organizado também se a gente pula as linhas, certo? Então, tudo que vier entre essas chaves agora, em todas essas linhas que a gente for criando entre essas chaves, faz parte do corpo dessa função que a gente chamou de call everybody. E toda vez que a gente executar essa função, tudo que tiver entre essas chaves vai ser executado, linha por linha. Desde a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até acabar a função, certo? Em sequência, de cima para baixo, beleza? Então, isso aqui é só a declaração da função. É como se a gente tivesse pego uma folha de papel e escrito o nosso manual de instruções e ele só está escrito, ele só está feito, mas ninguém executou ele para realmente fazer alguma coisa, certo? Até porque também a gente não tem nenhuma instrução aqui. Então, vamos criar as primeiras instruções da nossa função chamada call everybody. Para isso, é claro que nesse site, e só usando a linguagem Dart, nesse contexto, não tem como a gente ligar para números de celular, como se fossem os nossos contatos do celular. Então, a gente vai simular isso. Como? Através da função print, né, que você já sabe, a gente já usou, e o que ela faz é escrever aqui no console o que a gente passa entre os parênteses dela. E eu disse que ela é uma função. Sim, ela é uma função. E nessa linha a gente está executando a função que foi criada pela linguagem Dart. Então, em algum lugar do código Dart, existe uma função sendo criada chamada print. E a gente consegue usar ela aqui por causa disso, tá? Eu já vou explicar como isso funciona, porque a gente consegue aqui passar alguma coisa entre esses parênteses e a gente vai ver no nosso próprio código ao criar a nossa própria função depois, ou alterar a nossa própria função, seja essa ou alguma outra, como a gente pode fazer isso, tá? Mas vamos focar aqui primeiro. Então, para esse print, a gente vai passar ligar para André, por exemplo. Depois, na próxima linha, a outro print vai simular, né? Então, a gente está simulando como se esse código fosse realmente ligar para alguém. Ligar para Bruna. Outro print. Ligar para, sei lá, Caio, por exemplo. E etc. Vamos dizer que sejam todos esses os contatos da nossa lista de contato no celular, né? Então, só para deixar claro, a gente está simulando como se essa função que a gente chamou de call everybody realmente ligasse para as pessoas no celular, né? Claro que ela não vai fazer isso. Então, quando a gente executar essa função call everybody, ela vai executar linha por linha, primeiro essa linha, depois essa linha, depois essa linha, até finalizar a execução dessa função, tá? O que a gente fez aqui foi simplesmente declarar essa função, certo? Tanto é que se eu executar esse código, isso aqui não vai aparecer no console. E mais do que isso, vai aparecer um erro. Por que um erro, Matheus? Porque ele está indicando aqui, ó, não existe um método chamado main. Não encontrou. E o que é main? Ou o que é um método main? Método é outra maneira de falar função, tá? Então, quando você lê método, pode entender também como função. Mas mais especificamente, a gente vai falar sobre métodos quando a gente cobrir o tópico classes, tá? Por enquanto, entende método é a mesma coisa que função. E por que esse erro aqui, então? Porque a linguagem Dart exige que exista um método chamado main, no qual a execução do programa vai começar. Então, ele é o ponto de entrada do programa, tá? Então, a gente precisa criar essa função chamada main. Então, a gente vai criar ela aqui em cima, da mesma maneira. Vou criar ela escrevendo void, que é o tipo de retorno, que é nada, simplesmente. Depois, eu vou escrever o nome da função que é main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, agora a gente tem uma função chamada main, que o Dart exige. E a gente vai executar o código agora para ver o que acontece. No console não aparece nada. Mas, Matheus, por que não aparece nada se a gente colocou esses prints aqui? O print
não escreve no console, então não deveria estar escrevendo essas 3 frases aqui no console? Primeiro, o print realmente faz isso, ele escreve no console. Só que lembra que eu falei que essa é só a definição da nossa função? É como se a gente só estivesse escrevendo o nosso manual de instruções, mas ninguém está executando ele? É exatamente por isso. Todo esse código que está entre essas chaves não está sendo executado, só está sendo definido. Para executar, como a gente faz? Da mesma maneira que a gente executou aqui a função print. Tá? A gente chama a função pelo nome. Então, dentro da função main aqui, ó, no corpo da função main, a gente vai escrever o nome da função que a gente quer executar. No nosso caso, vai ser call everybody. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula para finalizar a linha. Essa linha aqui está executando a função que a gente definiu aqui embaixo. Tá? E por que agora ela vai ser executada? Porque ela está dentro do corpo da função main. E a função main é o ponto de entrada da linguagem Dart. Então, o que acontece quando a gente clica em Run e executa o nosso programa? Da mesma maneira, quando a gente executa o nosso aplicativo lá no Flutter, que também usa a linguagem Dart, lembra? Quando a gente clica na execução, o programa vai procurar por uma função chamada main. Então, em todo esse código aqui, ele vai olhar, cadê a função main, cadê a função main? Ah, tá aqui. Beleza. Então, a função main está aqui. Agora eu vou executar ela. Vai pular para o corpo dessa função main e vai executar a primeira linha dela. Que é o quê? Que é executar a função chamada call everybody. Então, ele vai pausar o programa nessa linha, vai pular para a linha onde está definida essa função call everybody, vai entrar no corpo dessa função, então ele vai pular aqui para a primeira linha dessa função e vai executar essa outra função chamada print, que vai, por sua vez, escrever essa string aqui no console. Depois ele vai pular para a próxima linha, vai executar a função print de novo e vai escrever esse outro texto no console. Depois vai para a próxima linha e vai escrever esse outro texto aqui no console. Vai para a próxima linha, acabou a função call everybody, ele volta de onde parou, desce para a próxima linha e aí acabou a função main, então acabou a execução do programa e ele finaliza tudo. Beleza? Vou clicar em Run agora para você ver isso acontecendo realmente. Então, realmente, agora a nossa função call everybody foi executada. Por isso, essas funções de print também foram executadas, né? Porque estão dentro do corpo da função call everybody. E aí escreveu primeiro ligar para André, depois ligar para a Bruna, depois ligar para o Caio. Certo? Agora, existem funções que têm algum tipo de retorno, né? Então, por isso aqui a gente está retornando void, eu disse que a gente está retornando nada, vazio. A gente pode retornar alguma coisa. E é por isso que é importante você entender, de fato, o conceito data types. Porque a gente vai usar aquele conceito não só nas variáveis, como a gente fez, mas também vai se aplicar nas funções. Tá? Então, ao invés de void, vamos agora criar uma função que retorna alguma coisa. Eu vou retornar, ao invés de void, eu vou retornar uma string. Né? Então, a primeira palavra na criação de uma função é o data type de retorno. Ah, Matheus, então eu posso escrever string, posso escrever int, posso escrever double, posso escrever bool e qualquer outro data type? Exatamente. Tá? Void é uma palavra-chave que indica que o tipo de retorno da função é vazio. Mas você, usando o data type específico que você quer retornar, aí você consegue realmente retornar algo, ou algum valor, na verdade, que seja desse data type. Então, por exemplo, vamos criar essa função com um retorno de string para simular que a gente vai retornar um armário criado e pronto, tá? Como é o exemplo que eu usei do armário na questão de manual de instruções do mundo físico. E aí, em seguida, a mesma coisa, né? Dá um nome para a nossa função, eu vou chamar de build wardrobe, que é construir armário, em português. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Entre as chaves, a gente dá um enter para organizar o código, certo? Ah, só um detalhe que eu acredito que eu não falei, né? O nome da função, assim como o nome da variável, né, que a gente viu antes, precisa ser uma única palavra, né? Então, muitas vezes, para separar, quando são duas palavras, a gente começa com uma letra maiúscula que acaba separando as palavras. Isso se chama camel case. Tá? Só que em questão de funções, assim como em variáveis, a gente começa sempre com uma letra minúscula. Tá?
Não é uma regra, é só um padrão definido. Então, beleza, Matheus. A gente está criando aqui uma função, né, que retorna um data type do tipo string, ela se chama buildWardrobe, e quando ela for executada, ela vai executar tudo que tiver entre as chaves, que no momento não é nada, né? Então ela não faz nada, ela não executa nada. Tá? Só que como a gente definiu que ela tem um data type de retorno, ou seja, não é void, ela não retorna nada, ela retorna sim alguma coisa, ela precisa retornar uma string, a gente precisa então usar a palavra-chave return, que indica retorno, ou retornar, ou algo assim. E depois da palavra-chave return, a gente precisa realmente retornar algo, algum valor que tenha o tipo de dado string. Então a gente poderia, por exemplo, retornar simplesmente aqui escrito armário, né, para simular que a gente está retornando um armário pronto. Só que isso simplesmente, né, a gente tem uma única linha de código, não é exatamente o que o manual de instruções faria. Então, essa nossa função é meio inútil. Vamos simular como se realmente a nossa função criasse um armário, né? Então, da mesma maneira, a gente vai usar a função print e passar strings dentro dela que vão simular. Então, por exemplo, junte a peça A com a peça B. Depois, outro print na próxima linha, né? E assim por diante. A gente poderia ter quantos passos a gente quisesse aqui, não importa, tá? A função pode ter muitas linhas, muitas instruções dentro dela. Claro que quanto mais instruções tiver dentro de uma função, mais confusa ela fica. O ideal é que ela tenha poucas instruções e que o nome dela seja condizente com as instruções que ela está recebendo. Então aqui o que vai acontecer? Quando a gente executar essa função chamada buildWardrobe, ele vai executar a primeira linha, executar a segunda linha, a terceira linha, e depois vai retornar uma string chamada armário. Né? Se realmente a gente fosse criar um armário, entre aspas, né, claro que a gente não retornaria strings aqui. Mas é só uma simulação, tá? Para você entender. Então, como a gente usa essa função agora? Da mesma maneira que a gente usou a função callEveryBody, aqui em cima, dentro da função main, né, por ser o ponto de entrada, a gente vai chamar a função buildWardrobe pelo nome dela, seguida por abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Só que agora ela retorna algo, ela retorna uma string escrita armário, né? E se a gente simplesmente executar essa função, a gente praticamente está jogando esse retorno fora. É como se a gente tivesse construído, aqui nessa linha, construído o armário no mundo físico e jogado ele fora. Por quê? Depois que a execução do programa passar dessa linha para a próxima linha, a gente não tem mais acesso ao retorno que essa função deu. A gente está ignorando. E como a gente pode guardar esse retorno em algum lugar? Através do uso de uma variável, né? Então, lembra que uma variável é uma caixa? É como se a gente tivesse criado uma caixa na qual a gente vai guardar o nosso armário. Então, eu vou simplesmente recortar esse código aqui, a execução da função buildWardrobe, e vou criar uma variável. Lembrando que a função buildWardrobe retorna uma string. Então, eu já vou criar uma variável do tipo string, certo? Ao invés de var, tá? Lembra disso? Então, eu defini que essa variável vai ser do tipo string e o nome dela vai ser wardrobe, que é armário em português. Sinal de igual, que significa atribuição. E aí eu vou colar de volta o código que executa a nossa função buildWardrobe. Então, o que vai acontecer nessa linha de código aqui? Vai acontecer que a linguagem Dart vai criar essa variável chamada wardrobe, que é do tipo string, e vai atribuir a ela o valor retornado pela função buildWardrobe. Qual é o valor retornado pela função buildWardrobe? É esse valor aqui, armário. Então, seria basicamente esse armário está vindo para cá, certo? No final das contas, depois da execução dessa linha, é isso que acontece, ou depois da execução dessa função, né? Beleza? Eu só estou traduzindo o que aconteceria. E vamos dizer que depois a gente quer dar um print, que é escrever no console o que está na variável wardrobe, para ver se realmente está a palavra armário, né, o string armário. Então eu vou executar esse programa de novo e aí a gente vai ver. Bom, cadê a função main? Ah, está aqui em cima, beleza. Vai começar a executar, então vai pular para a primeira linha dentro da função, né, entre as chaves. Então cai aqui,
Call everybody, pausou a execução aqui nessa linha, pulou para a função call everybody, executou a primeira linha dela, escreveu ligar para André. Executou a segunda linha, ligar para Bruno. Executou a terceira, ligar para Caio. Acabou a função, volta de onde pausou. Vai para baixo, não tem nada, vai para baixo, cria uma variável chamada wardrobe do tipo com o data type string e atribui o valor da função buildWardrobe. Aí ele fala, opa, preciso então executar a função buildWardrobe. Ele para a execução aqui, pula lá para a definição da função buildWardrobe, entra na primeira linha do corpo dela, né, que está entre as chaves aqui, e executa essa primeira linha. Aí escreve, junte a peça A com a peça B. Pula para a próxima, junte a B com a C, pula para a próxima, junte a C com a D, pula para a próxima, retorna o valor que está a seguir, né, depois da palavra-chave return, que é a string armário. Então, ele retorna para cá e substitui, basicamente, isso aqui pela string armário, pula para a próxima linha, não tem nada, pula para a próxima linha e escreve o conteúdo da variável wardrobe, o valor da variável wardrobe. Qual é? Armário. Beleza?